Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? As nossas aulas dessa semana será continuando falando um pouquinho sobre petróleo e agora nós vamos iniciar a apostila 4, tá? Na frente 1, página 229, módulo 23. Tá? Vamos continuar falando sobre o petróleo, tá? Gás natural e biomassa, combustíveis muito utilizados no dia a dia das atividades aqui na Terra pelos seres humanos. Tá? Graças a esses combustíveis foi possível o progresso, né, aqui das nossas atividades aqui na Terra, só que nós vimos, né, que tem alguns desequilíbrios. Nós vamos falar sobre isso agora, tá bom? Continuando aí sobre o petróleo, né? Então, alterando as frações do petróleo. Então, nós vimos que o petróleo é uma mistura de hidrocarboneto e para fazer o fracionamento dessas misturas, né, a gente retirar todas aquelas, o que a gente pode retirar do petróleo, que as diversas frações que dão origem a diversos substâncias, compostos usados no dia a dia, nós realizamos a destilação fracionada. E dentro de cada fração ainda, né, então nós temos a fração do diesel, a fração da gasolina, né, a fração dos gases, né, o GLP, os gases liquefeitos de petróleo, tá, e outro tem os resíduos lá que tem piche, né, para fazer vaselina, para fazer parafina, então muitas frações. Nós ainda dentro dela, o homem ainda desenvolveu, né, processos químicos para aprimorar aquele determinado composto, tá? Um dos processos que foi desenvolvido foi em relação à fração mais comercializada mundialmente, que no caso é a fração mais valiosa, de maior consumo mundial, que é a gasolina, né? Nós vimos que a gasolina, ela é uma gasolina de boa qualidade, nós vimos que tem que ter um alto índice, um índice de octanagem, ela tem que ter quanto mais compostos, né, de isoctano estiver a sua composição, melhor vai ser a gasolina, tá? Quanto mais ela se comportar, né, como aquele composto lá, que ele tem uma boa resistência à combustão, ele é mais resistente, então demora mais para a gasolina, né, entrar em combustão, mais eficiente é esse combustível, tá? Então, como a gasolina é a fração mais consumida, vocês vão ver que as principais reações estudadas aqui, né, no ensino médio é em relação ao melhoramento das frações do petróleo para se transformar em uma gasolina de boa qualidade. Começaremos com o craqueamento ou cracking, né? O craqueamento, a gente vê muito falar na mídia sobre aquela droga, o crack, tá? O que é o crack? O crack, ele é uma fração, né, da cocaína, tá? Ele é como se fosse um resíduo da cocaína e para, né, liberar aquelas substâncias que no caso causam dependência, que os dependentes dessa terrível droga faz? Eles queimam ela, não é? O queimar, nesse caso a substância sólida, é aumentar a superfície de contato por diminuir o tamanho das partículas, tá? Então, por isso que vem a palavra crack, né? O craqueamento vem da indústria petroquímica. Porque o que é o craqueamento da indústria petroquímica? É o aquecimento de frações maiores do petróleo, ou seja, de cadeias maiores, cadeias carbônicas maiores. Eu vou causar pirólise, ou seja, eu vou decompor ela pelo aquecimento. Como que eu vou decompor? Em frações menores, porque nós vimos que a gasolina, ela é formada, né, ela é de 6 a 10 carbonos, são aqueles hidrocarbonetos de 6 a 10 carbonos, que aí tem as funções, né, da fração gasolina, tá? Então, às vezes, como ela é a mais consumida, o que acontece? O pessoal da petroquímica, eles pegam outras frações maiores e faz a pirólise, né? Decompõe em frações menores.
Então, por isso que a gente vai formar hidrocarbonetos com cadeias menores, né? Que são os constituintes da gasolina. E sempre vai formar um alcano e um alceno, certo? Né? Então, sempre um alcano e um alceno, tá? Um alcano que tem que ter o gás, né? Que é o metano, alceno e alceno. Sempre vai formar alcanos, né? Que é os hidrocarbonetos da gasolina, e alcenos, tá? Então, isso, né, se baseia o crack, tá? E a gente também tem, além do aquecimento, ainda tem utilização de catalisadores especiais para isso, tá? Ah, mas não seria mais fácil fazer a síntese, pegar frações menores, né, igual aquelas gasosas, e tentar fazer a síntese? A síntese, economicamente, não é viável em comparação com a pirólise, com a decomposição. A decomposição é economicamente mais barata do que a síntese. A síntese requer uma energia muito maior, tá? Então, por isso que a pirólise, o craqueamento, ele é mais usado. Outra maneira também que eles fazem, né, é a reforma catalítica. Outro, né, composto muito usado, né, no dia a dia, nas nossas atividades, são os compostos aromáticos. Então, o que é a reforma catalítica? Eu vou usar um aquecedor e através do um catalisador e através de um aquecimento, eu vou transformar, né, hidrocarbonetos de cadeia alifática, seja aberta ou fechada, só que não tem o composto aromático, em hidrocarbonetos aromáticos, tá? Aí vocês podem perceber, né, que no reforma catalítica, ela tem uma reforma na estrutura, mas o número de carbonos permanece o mesmo, tá? Então, por isso que a gente fala que a estrutura é reformada, tá? E libera o gás hidrogênio. Guardem essa liberação desse gás hidrogênio, que esse gás hidrogênio, ele ainda é reaproveitado para outras funções, tá? Então, a reforma catalítica, além de liberar um gás importante na síntese de outras substâncias, tá? Que ele é reaproveitado, ele ainda produz, né, compostos aromáticos, tá? Então, lá eu tenho hidrocarbonetos, né, cadeia alifática, a alicíclica forma cadeia aromática, liberando o gás hidrogênio. Cadeia aberta, né, formando compostos aromáticos, liberando o gás hidrogênio, tá bom? Outras reações que ocorrem aí é a isomerização e a alquilação, tá? Então, o que é a isomerização? Nós já vimos os isômeros, né? Os isômeros, o que são os isômeros? Eles são compostos que possuem o mesmo fórmula molecular, mesmo número de átomos, só que pode ser funções diferentes, apresentam cadeias diferentes, né? Nós vimos a metameria, apresentou posições diferentes, né? E tudo mais. No caso da isomerização, nas frações de petróleo, nós vimos que frações, né, do petróleo é para formar especialmente a gasolina, que é o composto mais comercializado mundialmente. Então, nós vamos lembrar de hidrocarbonetos, tá? O que acontece na isomerização? Eu pego um composto de cadeia aberta e transformo ele em cadeia ramificada. Porque nós vimos, né, que o isooctano, né, ele é aquele que se comporta melhor perante a combustão, né? Então o que é o isoctano? É aquele que eu tenho 3 ramificações metis, né, que é o 2,4,4 trimetilpentano, não é isso? Deixa eu ter 2,2,4 trimetilpentano, tá? Até aí na apostila de vocês. Então, a isomerização, eu vou pegar um de cadeia normal e vou tentar colocar, né, ele de cadeia ramificada. A alquilação também, outro processo que vai melhorar, vai tentar transformar, né, aquele hidrocarboneto já tem uma ramificação, mas o mais próximo possível do isoctano, né, do 2,2,4 trimetilpentano. Então ele vai aumentar também as ramificações para
a gente transformar aquele hidrocarboneto em um composto, melhorando a qualidade daquela gasolina, certo? Aí, né, por final, quando nós temos a reforma catalítica, né, lá eu tenho um octano, transformo ele, né, em um isoctano, né, em 2,2,4 trimetilpentano. Eu tenho, né, aqui, ó, a alquilação. Eu vou reagir, né, um propano com um propeno, com um alceno, para transformar em quem? No isoctano. Percebe? Então, vocês estão vendo que a maior parte das reações que ocorre, né, dentro de uma indústria petroquímica é justamente para melhorar a qualidade da fração mais comercializada mundialmente, que é a gasolina, tá? E aí nós vamos para outro combustível, que é o gás natural. O gás natural, vocês lembram lá, que a gente viu lá no petróleo, né? Quando tem a extração do petróleo, tem uma camada de gás por cima daquele petróleo, né? Tanto é que quando perfura, se encontra petróleo, primeiro o petróleo é jorrado. Por quê? Porque é por causa da presença daquele gás que está ali por cima, que é o gás natural, né? Lá, ó. Eles são hidrocarbonetos gasosos encontrados nos poros das rochas sedimentares. O principal componente do gás natural é o metano, é o CH4, mas nós temos outros gases, inclusive, né, o H2, o sulfeto de hidrogênio, né, o ácido sulfídrico, tá? Que é um gás que tem o quê? Enxofre, tá vendo? Um gás natural também, a sua combustão também causa a poluição da chuva ácida. Então, por isso a gente fala combustíveis fósseis, não só o petróleo, mas todos, né, até agora nós vimos do carvão, petróleo e o gás natural, ele emite, né, os óxidos de enxofre, tá? Aí o gás natural, primeiro, ele é usado, o gás veicular, né, aquele GNV, é o gás natural veicular, então os automóveis, né, os veículos movidos a gás, o gás natural ele serve como combustível, tá? Produção do enxofre, né, nós vimos a produção do enxofre para quê? Produção do ácido sulfúrico, que é o mais, né, a substância mais produzida mundialmente até hoje, porque ela serve principalmente para ajuda, né, auxilia na produção dos fertilizantes, tá? Nós temos esse negro fumo aqui. O que esse negro fumo é? É o carvão muito usado na produção de graxa, tá? E antigamente tinha algumas máscaras antigas, né? Que hoje a gente está vendo muito mais, hoje nós temos outras tecnologias nas máscaras, tá? Mas as máscaras antigas, que eram usadas em determinadas situações, inclusive uma delas, às vezes, em ambientes tóxicos que às vezes os trabalhadores precisavam entrar, então eles tinham, né, na ponta daquela máscara um carvão que a gente chamava, né, que era justamente proveniente do gás natural, tá? Da produção desse gás, desse carvão, que é o que chama que é o negro fumo, tá? O que ele faz? Ele absorvia substâncias tóxicas, então a pessoa não respirava, tá? Aqueles gases tóxicos. Então aquelas máscaras tinham até uma rolinha e dentro daquela rolinha tinha esse carvão. Hoje tem outras tecnologias, né? Inclusive para o Covid-19, não tem necessidade de usar essa máscara. A gente usa outras aí, né? Que foram testadas para não se ter contato com o vírus. No caso, a gente que trabalha nos ambientes da saúde, a gente usa a N95, tá bom? E aí, turma, né, nós temos então, né, que a reação de combustão do gás metano, que é o CH4, né, sendo oxidado, formando o carvão, que é esse Czinho aqui, que é esse negro fumo, mais o H2O, tá? Observação, né? Os hidrocarbonetos de massa molecular pequena, eles são mais eficientes do ponto de vista energético, né? E são mais sustentáveis, porque a sua combustão fornece uma quantidade de energia, né?
favorável e não emite tanto CO2, porque se a gente for pegar o metano mesmo, né, lá, ó, o metano é só um C, então vai produzir a sua queima de uma molécula de uma molécula, né? Diferente da gasolina, que é C8H8, no mínimo ela vai produzir 8 moléculas de CO2, tá? Aqui, ó, o máximo que nós temos aqui de carbono do GN, né, no gás natural, o butano são 4, então no máximo vai produzir 4 CO2, tá? Então, do ponto de vista energético, ele oferece grande quantidade de energia, tá? Uma quantidade bem, assim, consideravelmente, tá? Ele é bem eficiente e para o meio ambiente ele é sustentável, né? Assim, a gente fala, ele é mais sustentável porque ele, em comparação aos outros combustíveis fósseis, não em comparação com os, né, nós vamos falar igual da biomassa, mas em comparação, dentre os combustíveis fósseis, é o que menos emite CO2, certo? Aí, né, gente, na indústria petroquímica, então, hoje, atualmente, né, os objetos materiais, em sua maioria, são sintéticos. Antigamente eram derivados de celulose, né? Tinha lá da borracha, né, que vinha lá da seringueira, tá? Aquela, né, aquele líquido lá que vinha da seringueira. Hoje, depois da descoberta dessas funções múltiplas, desses múltiplos substâncias obtidas do petróleo, muitos produtos são fabricados, desde medicamentos, né? A gente vê medicamentos, a gente vê asfalto, né? O piche, a gente vê plástico, grande escala, né? Os plásticos são produzidos, são de derivados do petróleo, tá? E do gás natural, tá bom? Então, aí na apostila de vocês tem muita coisa, né? A fabricação de vernizes, né? Fabricação fertilizantes, explosivo, borracha artificial, detergentes, tá? Inseticidas, tudo é derivado, né, hoje da indústria petroquímica. Então, a indústria petroquímica, ela movimenta muito, né, as ações comerciais no mundo inteiro. Por isso é tão cobiçado, né, o petróleo, tá? O que acontece?